cidades. Ao falar de transformação urbana, um dos focos é o setor da construção civil. Esse segmento extremamente importante para a nossa economia, tão intensivo em mão de obra, vem crescendo no mesmo ritmo do país como um todo, apesar dos vários gargalos que temos, a exemplo das altas taxas de juros e insegurança jurídica de toda a ordem. Mas como manter isso, como vemos os desafios que temos pela frente, seja no que se refere ao financiamento à construção e também à transição energética que já vivenciamos. Minha fala nesse importante evento vai se centrar em dois eixos. Um, financiamento da construção civil de maneira ampla e dois, financiamento da inevitável transformação urbana. Nos dois casos, sempre olhando o papel desempenhado pelo Congresso Nacional. Financiamento da construção civil. Como já disse, vemos o setor da construção com boa taxa de crescimento, ao redor de 3% ao ano, apesar de um ambiente de negócio que requer vários reparos, como é o caso do alto nível das taxas de juros do Brasil. Selic hoje em 11,25% ao ano deve continuar a subir e terminar em 2025 a 12,25% ao ano. É o que dizem as expectativas coletadas pelo próprio Banco Central. Estamos falando, portanto, de uma taxa básica real em torno de 7,5% ao ano. Trata-se de um nível que dificulta a vida de qualquer agente econômico, notadamente aquele que atua na cadeia de construção. O Banco Central alega que a taxa básica elevada é necessária por conta das expectativas de inflação, que estão piorando, e também dos elevados gastos públicos, ou, como os economistas gostam de dizer, da falta de credibilidade na condução da política fiscal. Esse problema fiscal que nos acompanha há muito tempo afeta a definição da taxa básica e também de taxas mais longas, que acabam sendo até mais importantes para a definição do custo de capital das empresas e, portanto, da viabilidade de cada projeto. Nesse ponto, creio que temos que atacar o problema principalmente do lado da despesa pública, uma vez que pela Receita há muitas limitações, haja vista a nossa já elevada carga tributária. Nesse aspecto, minha visão é de que o Congresso não se furtará a apoiar iniciativas do governo federal que venham na direção de racionalizar o gasto, tratando o uso do recurso público com parcimônia e eficiência. Creio que a responsabilidade fiscal, Pedro Paulo, ao invés de ser vista como exigência perversa do neoliberalismo, deve ser encarada como um valor de nossa sociedade, a ser perseguido, seja qualquer governo. Importante também mencionar que construtoras e incorporadoras vivem um momento de transição também no que se refere ao modelo de financiamento. Fontes como o FGTS e Poupança vêm passo a passo dando lugar a alternativas no mercado de capitais, como letras de câmbio imobiliário, certificado de recebíveis imobiliários e fundo de investimento imobiliário. Não se trata, entretanto, de minimizar a importância de uma fonte como o FGTS, sendo a preocupação do setor e do governo com o orçamento do Fundo para Habitação, Saneamento e Infraestrutura. Mas é fundamental que saibamos das dificuldades de implementar algumas alterações desejadas, como é o caso do fim do saque aniversário, que claramente enfrenta a resistência de parcela relevante do Congresso. Tratando de iniciativas recentes, o Congresso aprovou nesse ano o programa Acredita, originando a Lei 14.995 de 2024. Ali é um capítulo destinado ao incentivo do mercado de crédito imobiliário, alterando o papel e contribuições da INGEA, com o intuito de dar robustez ao mercado secundário de crédito imobiliário no Brasil. Vejo a iniciativa de forma positiva, chamando a atenção apenas para a necessidade da precificação correta dos novos riscos a serem assumidos pela INGEA, de maneira a evitarmos o surgimento de novos esqueletos. Por fim, fechando essa primeira parte, fazendo uma ligação direta com o tema principal deste evento, vejo com bons olhos o fato de grandes players do crédito imobiliário, incluídos alguns dos nossos maiores bancos, estarem criando e concedendo linhas de financiamento voltadas para construções verdes e edifícios sustentáveis. Encaro isso como um caminho sem volta, não só por conta de exigências regulatórias, mas também pela preocupação cada vez maior do consumidor com os impactos ambientais, financiando a transformação urbana. Antes de entrar nesse assunto específico, é importante salientar que a transição energética se tornou tema de agenda da sociedade e da política, pautado pelas consequências do uso das energias fósseis sobre as mudanças climáticas. A antecipação dos impactos do aquecimento global que estamos assistindo no Brasil e no resto do mundo impõe
novos desafios à transição energética, especialmente no ambiente urbano. Nesse contexto, a aceleração das iniciativas para a transição energética e desenvolvimento sustentável se torna crucial e impõe enormes desafios aos múltiplos atores sociais, políticos e governamentais de rever suas políticas urbanas. As cidades têm um importante papel na jornada da transição energética, porque políticas locais têm grande impacto no padrão da demanda de energia, particularmente nos setores de transporte, habitação e serviços. Cerca de 70% das emissões energéticas globais acontecem nas cidades. As regiões metropolitanas também são vulneráveis, por terem grande infraestrutura expostas aos extremos climáticos e elevada concentração de população de baixa renda. Os desafios para a construção de novos paradigmas estão presentes em diversas áreas e escalas, da mobilidade urbana, com a entrada dos veículos elétricos e híbridos, incluindo o transporte público, a macrodrenagem, da redução de emissões, da construção à maior resiliência das edificações, da adaptação ao ambiente urbano, tratamento dos resíduos sólidos e saneamento à nova condição climática. As discussões internacionais sobre o tema envolvem, entre outros aspectos, a criação de cidades inteligentes, como meio para impulsionar o crescimento sustentável, permitindo que as cidades aprimorem a eficiência dos serviços urbanos e a sustentabilidade por meio da digitalização, uso de tecnologias e energias limpas. No caso do Brasil, a transição energética tem sido objeto da política energética no âmbito nacional e regional, mas as cidades são responsáveis por regular muitos temas afetos à demanda de energia, tais como planejamento da mobilidade urbana, gestão de resíduos urbanos que podem ser aproveitados para a geração de energia, a eficiência energética em edifícios, além de promoção de políticas locais para o combate à pobreza energética e suas consequências. Tudo isso, como sabemos, envolve muito dinheiro. Portanto, é preciso somar esforços do setor público, do setor privado e da sociedade na busca de recursos financeiros necessários ao financiamento da transformação urbana e da transição energética das cidades, a partir de parcerias, financiamentos públicos e privados, fundos internacionais oriundos dos países desenvolvidos e inserção das prioridades nos orçamentos públicos para financiamento de projetos bem estruturados. É importante pontuar que projetos de adaptação das cidades às mudanças climáticas possuem um perfil voltado ao financiamento público, por envolver obras públicas para a prevenção de fenômenos climáticos extremos. Mas é fundamental atrair o setor privado para projetos de transição energética, contemplando ações, regulações e políticas para redução do risco de investimento. Também envolve instrumentos financeiros, como as parcerias público-privadas, fundos administrados por bancos de desenvolvimento nacionais e internacionais, como BNDES, Banco Mundial, BID, CAF, além de novos modelos de financiamento através de emissão de títulos sustentáveis. Tratando de iniciativas recentes do Congresso Nacional, que demonstram o engajamento de nós, parlamentares, nesse processo, o Poder Legislativo integrou o Pacto pela Transformação Ecológica, estabelecido entre os três poderes do Estado brasileiro por meio do Decreto 12.223 de 24. A iniciativa inédita dos três poderes demonstra compromisso de Estado de longo prazo rumo à transformação ecológica, no sentido de atuarem de maneira harmônica e cooperativa para a adoção de um conjunto de ações e medidas voltadas à sustentabilidade. A iniciativa envolve um conjunto de compromissos assumidos pelo Poder Legislativo, entre os quais acelerar o processo de transição energética justas, com investimento para a descarbonização da matriz energética e a elaboração e revisão de planos de adaptação de mudança climática, que incluem medidas relacionadas a eventos climáticos extremos e com vistas à proteção das cidades e dos cidadãos. Me alegro em dizer que já foram implementados ou estão próximos de serem aprovados diversos marcos legais relacionados à regulação e financiamento da transição energética no país, com impacto direto ou indireto nas ações relacionadas com o desenvolvimento sustentável das cidades. Permitam-me destacar alguns. O projeto de lei 182 de 2024, Marco Legal e Regulamento do Mercado de Carbono, que estabelece limite para gases de efeito estufa e incentiva a descarbonização de setores produtivos e investimentos em novas tecnologias de baixo carbono. O PL Combustível do Futuro,
que institui importantes diretrizes para o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis com fomento à mobilidade sustentável e transição energética e que originou a Lei 14.993 de 2024. O PL 2308 de 2023, deputado Arnaldo, que institui o marco regulatório e incentivo para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono com uso de transporte, aquecimento e energia elétrica, por exemplo, originando a Lei 14.948 de 2024. Também foi aprovado o projeto que estabelece diretrizes para a elaboração dos planos de adaptação à mudança do clima relacionados às estratégias de mitigação e adaptação no âmbito das 3 esferas governamentais, que originou a Lei 14.904 de 2024. Vale também mencionar que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de Lei 976 de 2021, que institui a Política Nacional das Cidades Inteligentes, prevendo princípios e diretrizes para nortear as ações que visam transformar o ambiente urbano orientado ao desenvolvimento sustentável. Para finalizar, não posso deixar de mencionar novamente outra iniciativa aprovada pelo Congresso, relacionada ao financiamento da transformação urbana, que deu origem à Lei 14.995 de 24, que mencionei anteriormente, ao Tratado Programa Acredita. Refiro-me ao Programa Ecoinvest Brasil, programa de mobilização de capital privado externo e proteção cambial para a transformação ecológica. Ele tem o objetivo de criar condições estruturais para a atração de investimentos privados externos de vários eixos necessários à transformação ecológica do Brasil. A iniciativa está diretamente relacionada com o financiamento de ações relacionadas às transformações e transição energética das cidades, ao eleger atividades como as de transporte individual de baixo carbono, transporte público, coletivo e logístico de baixo carbono, iluminação pública, energia renovável e eficiência energética. Muito obrigado.